essencial para sua alma com Ia Ojé-Emi. Olá pessoal, boa noite a todos, boa noite Pai Jorge. Boa noite, Ia Ojé-Emi, boa noite a todos. Hoje vamos falar de um assunto que, todos nós ou já passamos, ou estamos passando, ou ainda vamos passar, que seria o quê? A mágoa, né? O que seria a mágoa? É a má água, aquilo que nos faz um mal tremendo. Ah, mas sabe o que é, Iá? É que eu confiei tanto em fulano, eu acreditei tanto em Beltrano, porque vocês podem perceber que nós nos magoamos é com os amigos, é com os que estão próximos de nós, né? Nós não seria o inimigo, porque do inimigo você já está esperando tudo, né? Então a gente nos magoamos geralmente com aqueles que a gente confiamos, com aqueles que a gente acreditamos, com aqueles que a gente achamos que seriam os próximos, ou aquele que deveria fazer um papel até de protetor, quando eu digo isso falando de pai e mãe, né? E a gente entra aí numa ancestralidade também, porque, gente, muitas vezes nós temos mágoas do nosso pai, nós temos mágoa da nossa mãe por determinadas atitudes que elas tomou em determinado momento com a gente e que a gente não aceitou, aquilo não engoliu muito bem, então ficou aquela mágoa dentro da gente que seria a própria mágoa. Falando da ancestralidade, para a gente se conduzir bacana, perfeito dentro do nosso caminhar de vida mesmo, a primeira coisa que nós temos que entender é que a gente tirar esse sentimento que apodrece dentro da gente, principalmente com os nossos ancestrais, que seriam nossos pais, o pai, a mãe, os avós, os tios, enfim, nossa família, aqueles que nos odeiam. Porque quando nós passamos a entender que eles nos deram aquilo que eles poderiam dar no momento, ou que achou que seria o melhor e tudo mais, porque há um tempo atrás existia muito rigor na criação, né, Pai Jorge? O rigor era muito pontual na criação dos filhos, e muitos aí, eu sou assim porque olha, meu pai não me dava atenção, a minha mãe não sei o que. A gente ouve muito isso, né? Mas nós temos que entender que eles deram o melhor deles, né? E tá um momento da gente tirar essa mágoa, a pessoa que tem esse problema, né, com esses ancestrais, com o pai, com a mãe, enfim, o irmão, enfim, né? Por quê? Porque seriam esses os nossos ancestrais, seriam esses do qual nós deveríamos cultuar hoje, né? Esses que trariam para nós uma experiência de vida, porque já passaram. Ah, mas eu ainda tenho minha mãe e meu pai. Fala do seu avô, fala da sua avó, fala do seu bisa, fala, enfim, entendeu? Eu tô falando aqui ancestralidade. Se existe algum interpério ali, se existe algum ressentimento, gente, já chegou a hora de curar isso. Um dos seres de verdade que trabalha também essa parte nossa seria a própria Oxum, né? Veja que eu vou falar de duas forças nesse momento. Vou falar de Oxum, que vai, com você sabendo cultuá-la, fazendo determinados processos que a gente pode estar ensinando aqui, você vai estar tirando essa má água e trazendo para dentro de você uma boa água, né? Aquilo que te angustia, gente. Quem já sentiu mágoa ou tem mágoa, então, é angustiante, porque toda vez que você lembra da situação, aquilo te machuca, aquilo te perturba, aquilo perturba seu ouvido, perturba a sua cabeça, entendeu? Traz para você aquele sentimento novamente daquela vivência, daquele momento. Então, Oxum nos ensina, o Orixá Oxum, ela nos ensina que nós devemos ter por nós mesmos a amabilidade. Oxum, ela é a mãe da amabilidade. Quando nós temos amabilidade por nós tiramos de dentro de nós tudo aquilo que não nos faz bem. E a mágoa é algo que faz muito mal. Não só o mal espiritual, mas o mal físico também. Porque estudos falam que a mágoa, ela dá câncer. Gente,
Muita gente que tem essa doença, se você for lá conversar com a pessoa e começar a entrar um pouco mais profundo, você vai ver que essa pessoa tem mágoa de alguém, que essa pessoa não conseguiu superar essa situação e isso acabou indo para o corpo, né? Se materializando no corpo. Então, se nós pararmos para pensar que nós precisamos nos limpar desse sentimento, dessa mágoa, que seria a própria mágoa, e ter por nós mais amabilidade, que seria essa amabilidade, eu parar de me condenar, eu parar de me culpar pelas situações, porque eu também naquela situação fiz o meu melhor, eu achei que eu estava fazendo o correto, que eu ia acertar e eu errei. E eu não tenho que levar essa culpa pro resto da vida, me batendo. Ai, sou idiota, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Como é que você foi tomar essa atitude? Olha a situação que você ficou agora. Gente, nós fizemos o nosso melhor. O Xun, ela vai nos ensinar a ter essa amabilidade. Quando você pegar... Ai, mas olha, tá difícil pra mim, sabe? Porque... eu não consigo esquecer, eu não consigo mudar essa situação. Menino, pessoal, vamos fazer o seguinte, pega um copo de água, tá? Água. Coloca na cabeceira da sua cama, antes de você dormir, fala, verbaliza, tá? Não é pensamento, não é verbalizar. Verbalizar. Pede para o Xun imantar essa água, pede para o Xun purificar essa água. Quando você levantar de manhã que você for tomar essa água, você já pede para o Xun que o Xun limpe todo o seu coração, todo o seu físico, que venha te limpar de toda essa mágoa, de todo esse rancor, de toda essa tristeza, de toda essa angústia. Com certeza você pegando por costume de fazer isso, acreditando nessa divindade maravilhosa, com certeza você já vai estar mais de meio caminho andado, né? O Xun também, ela traz pra gente a fertilidade na vida. Uma vida fértil é aquilo que tudo que nós projetamos na nossa vida, ela dá frutos, né? Onde nós colocamos a nossa mão vai dar fruto. O que é? Fertilidade. Então, nós vamos ser pessoas prósperas, férteis, aonde nós chegarmos. Gente, cultuar o Xun é fantástico, porque o Xun, ela traz pra gente um amor tão grande dentro de nós, né? Faz com que nós nos tornamos pessoas muito melhores, primeiramente para a gente e depois para os outros. Essa amabilidade de Oxum, ela é usada tanto para nós como usada para os outros. Muitas vezes as pessoas têm uma forma de falar, nem está sendo agressivo, mas o tom que você fala, a forma com que você se coloca, você acaba agredindo o outro, só com o tom. Por quê? Porque você não tem amabilidade na fala, né? E o que eu falo? Eu não consigo, é o meu jeito. Consegue? O que você vai fazer? Levantou de manhã? Põe um pouquinho de mel na boca. Gente, são magias simples, mas que faz uma diferença tremenda. Vai sair para trabalhar? Coloca lá um pouquinho de mel na boca. Fala, que o Xun me dê amabilidade no que eu vou falar. Então você vai falar com o seu patrão, com a sua amiga de trabalho, com o seu colega, com o seu inimigo, não importa. Mas você vai ter a amabilidade de falar e até aquilo que vem para te causar dano pode se tornar seu amigo. Às vezes a pessoa vem com 7 pedras na mão, às vezes a pessoa vem para te agredir, te atacar, em forma de palavras, ou tá numa disputa com você, mas só a forma amável de você falar, porque você está sendo amável com você, essa amabilidade vai para fora, você já vai quebrar as pernas da pessoa, você já vai quebrar aquela situação. Falei de 2 forças. A ancestralidade é a mesma coisa. Quando eu vou lá, mesma coisa em aspas, né? Quando eu vou lá e eu cultuo a minha ancestralidade, que eu começo até mesmo a pedir para essa ancestralidade me trazer sabedoria no meu caminhar. Por quê, gente? Porque eles já passaram por tudo que a gente já passou, já tem experiência. Mas eu vou acender vela de segunda-feira para as almas. Gente, eu não estou falando de alma, eu estou falando de ancestralidade.
Eu estou falando daqueles que já foram, mas não como almas penadas e tudo mais. Eu estou falando de uma outra situação que seria de um orixá fantástico, que é aquele que trabalha com essa ancestralidade, que traz toda essa realidade pra gente. Essa ancestralidade é você pedir mesmo, você ajoelhar e pedir, ou não quero ajoelhar, enfim, da forma que você se sentir bem. Pedir que te tragam sabedoria, que te traga entendimento, e tá dentro de um problema que não está resolvendo, me traz sabedoria nisso, o que eu posso fazer aqui para resolver de uma forma melhor? A nossa ancestralidade consegue trazer isso pra gente. O Pai Jorge, ele é filho de Oxum, maravilhosa, Oxum Ualê, né? Que seria qual? Oxum vem pra casa. É uma força que traz muita percepção, né? Diminui um pouco a expectativa da gente, que às vezes a gente tem uma expectativa muito grande em cima do outro e a gente precisa ter uma percepção, um olhar mais preciso com relação ao outro, com relação a gente, porque quando a gente fala de mágoa, em primeira instância, você já se perdoou pelo que aconteceu? Porque quando a gente vai pedir perdão para alguém, a gente tem que lembrar primeiro que a gente tem que se perdoar. Porque se eu não perdoei, eu não esqueço. E essa frase é tão triste. Então primeiro você tem que se perdoar. E aí você vai conseguir perdoar as outras pessoas envolvidas na questão. Mas também, Pai Jorge, muita gente pode falar assim, mas perdoar é tão difícil, né? O que acontece? Mas tomar veneno também não é difícil? Será que você quer tomar um copo de veneno ou você quer tomar um copo de remédio? Porque a opção é a mesma. Não, a mágoa é um copo de veneno que você vai estar tomando o tempo todo, né? Mas a pessoa fala assim, mas perdoar é tão difícil. Olha, eu sinceramente, Pai Jorge, eu não acredito nessa história de perdão. Entendeu? Porque para você poder perdoar uma outra pessoa, você teria que realmente eliminar o fato da sua vida. Mas eu acredito na sublimação da situação, né? Eu concordo porque a gente só consegue perdoar quando você supera aquilo. Aquilo virou aprendizado. Olha, aprendi que... Um exemplo simples, né? Aqui, por exemplo, colocando um prego na tomada eu levo choque. Então eu não faço colocar mais prego na tomada porque eu vou levar choque. Então houve um aprendizado. Agora, enquanto eu ficar culpando o prego porque ele deu choque, porque a tomada tinha eletricidade, não dá certo, não adianta. Então a gente tem que sublimar o que é sublimar. É transformar aquilo que nos causou dor em aprendizado e não cometer o mesmo erro, né? E ainda usar isso às vezes de exemplo para o outro não cair no mesmo erro. É fácil? Não, não é fácil. É impossível? Não, não é nada impossível. Só que depende de você querer isso, respeitar os seus limites, respeitar você mesmo, né? Entender os seus limites para você conseguir seguir em frente. Porque a gente só consegue fazer algo novo a partir do momento que a gente deixa as coisas velhas para trás, que não servem mais. Não querendo dizer que sabedoria a gente não perde, a gente ganha. Mas aquilo que não serve mais, ele tem que ser eliminado da nossa vida, para que algo novo possa acontecer e você possa utilizar o tempo todo, para que você tenha esse aprendizado. Senão, o algo novo vai passar na sua frente, você não vai entender, não vai compreender, e passou. Exatamente, até porque quando a gente passa a trabalhar isso na gente, não. Tudo bem, machucou no momento tal, mas foi um aprendizado, você já começa a sublimar, né? Quando você tira como aprendizado, como o Pai Jorge acabou de falar, você já sabe que você não vai cair mais naquela, você já se tornou forte. Porque muitas vezes a pessoa vem, aquela fala doce, aquela coisa, te enrola, te engana. Gente, acontece muito isso dentro da espiritualidade, tá? Muito isso dentro da espiritualidade. Da pessoa vir com aquela fala doce, olha, porque eu vou mudar a sua vida, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. E no final, a única coisa que a pessoa quer é o seu dinheiro, né? E nós já falamos disso. Fique atento àquela pessoa que está te oferecendo muita coisa de graça, facilmente. Observa, antes de você fazer uma consulta, qualquer coisa, como é que ele trata os filhos? Como é que ele lida com as pessoas? Como é que ele lida com a vida dele? Porque é a partir da forma que ele lida com os filhos,
com a vida dele, que você vai ver como ele vai te tratar. Se você vai ser mais um escravo dele, ou vai ser uma pessoa que realmente ele vai dar a mão para você subir com ele, evoluir junto. Exatamente. Mas até nisso, muitas vezes quando a gente cai nessa ladainha, vamos colocar assim, se a gente for levar para o lado pessoal, eu costumo dizer, não leva para o coração, né? Se a gente for levar para o coração, que é onde dá essa mágoa, o que vai acontecer? Você vai vivenciar aquilo a todo momento e não vai ver o aprendizado que você pode ter com aquilo. Porque daí lá na frente, quando outra pessoa vir tentar te enrolar, você não vai cair mais, porque você já teve aquele aprendizado. Opa, alerta vermelho, né? E você não cai mais. Oxum, ela traz pra gente essa amabilidade, tá dentro dessa sublimação. Não é fantástico, Pajé? Sim, sim. É fantástico porque é entender aquilo que não está correto, entender os sinais, que eles sempre são claros pra gente, às vezes a gente não quer entender, mas entender os sinais. Seria o pior cego aquele que não quer enxergar? Ou, tranquilamente, ou aquele que ouve, mas finge que não ouviu. Ah, sim, sabe por quê? Cai naquela velha história que a gente tá sempre falando aqui, eu só quero que me fale o que eu quero ouvir, né? A pessoa me lindra com qualquer coisa e depois a vida dá uma porrada e aí, né? Ah, eu tô tão magoado, eu tô tão ressentido, eu não esperava isso, né, Pajé? Não é assim? E aquilo que a gente já falou, às vezes a gente ouve certas coisas dos nossos inimigos, se é que podemos chamar eles de inimigos mesmo, porque o inimigo ele tem uma coisa na nossa vida que ele fala na sua cara o que você é, o que você fez de errado, acabou. E o seu amigo às vezes não fala. Verdade. E às vezes eu não é nem inimigo, eu sou instrutor, né? Que veio para te ensinar aquilo que você precisa aprender para viver bem a vida. Para se tornar uma pessoa melhor para você e para as pessoas que te servem. Porque só para a sociedade não dá mais. Se é que isso é bom para a sociedade. Porque quando eu sou uma pessoa boa para mim, eu deixo de ser a luz do fundo do túnel e me torno um facho luminoso aonde quer que eu chegue. Na realidade, você deixa de esperar a luz no final do túnel, se torna a própria luz do túnel que você está trilhando, né? E isso é para toda a vida, em todos os setores da nossa vida. Assim ensina o Oxum. Oxum, ela pode ver que ela é o brilho, né? Já percebe, Oxum brilha, maravilhosa, grandiosa mãe, ela brilha, porque ela está te ensinando você a brilhar também. Ela está te ensinando a superar os seus obstáculos e tomar tudo aquilo que você passou, por pior que foi a situação, mas você ter um aprendizado com aquilo, olhar de uma forma positiva. Ah, mas espera aí, eu perdi tudo, eu vou olhar de uma forma positiva? Você perdeu tudo porque você confiou em quem não deveria. Vai conquistar novamente? Não, mas eu sou forte. Um dos ensinamentos de Oxum, né? Eu sou forte, eu posso conquistar novamente, porque enquanto a vida conquista. A conquista só termina depois que você fecha os olhos, só termina aqui, vai saber em outro plano que não pode acontecer. Lembrando ainda que as águas, tem aquele velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, mas nem sempre a água vai perfurar a pedra, ela vai dar a volta ou então vai engolir a pedra. A maioria das vezes ela contorna, né? Tá ali, aquele obstáculo tá me impedindo de caminhar, peraí que eu vou contornar aquilo lá. Eu tenho uma pessoa que tá ali me impedindo de crescer. Cara, passa batido, olha, você não quer caminhar, quer ter saudações para você, até logo, até mais, porque eu vou fazer minha caminhada. O Oxum nos ensina, por isso que ela é aquela que trabalha com as águas, né? Todos nós somos filhos de Oxum, todos nós, independente do seu orixá de cabeça, todos nós somos filhos de Oxum, porque nós precisamos dessa água na nossa vida, né? A todo momento nós estamos perto dela, você não vive sem água no seu corpo, né? E essa má água que ela pede que nós retiramos a todo momento da nossa vida. Porque águas paradas não movem moinhos. Olha, nem com magia, viu, gente? Nem com magia. Se a água estiver parada, o moinho vai ficar lá. Então, vamos aprender a ter mais, sabe o quê? Levar as coisas mais pelo aprendizado, ver
cada situação, o que tem para nos ensinar, do que ficar todo magoado com uma situação, perdendo tempos preciosos da nossa vida, nos contaminando de doenças até por questões emocionais, que vocês sabem que a questão emocional ela vai acabar explodindo no corpo, e tocar nossa vida de uma forma mais bacana, usar aquilo que veio pro mal. Ó, um exemplo bem legal, né, Pai Jorge? Pegar o limão e fazer uma bela limonada. É verdade. E parar de ficar tomando veneno gratuitamente e por vontade própria, porque a mágoa, ela é um veneno que ela vai te afetar por tempo indeterminado. Eu mesmo tive uma situação da qual uma pessoa estava atacando, e eu estava com um rosto de paisagem. A pessoa não se incomodou tanto com o meu rosto de paisagem, que ele falou assim: mas a senhora já está magoadinha, engole seu ódio. Eu falei: não engolo ódio nenhum, porque eu não vou engolir um copo de veneno. Engula você sua língua, que tá falando demais, entendeu? Então, gente, se a pessoa se melindra, a pessoa vai entrar no jogo do oponente. Mas quando você tem certeza daquilo que você é, você não entra no jogo de ninguém. E isso daí também, quem dá essa sustentação para nós é a nossa espiritualidade, é a nossa ancestralidade, né? Porque nós temos lá uma bagagem de lá de trás, que também, aquilo que muitas vezes a gente critica, porque fulano, o meu fez isso, olha, eu já ouvi muito isso com consulta, nossa, minha família é fogo, a minha família fez isso, lá atrás fez aquilo, não sei o quê. Gente, ao invés de você estar criticando, por que você não toma aquilo como lição para a sua vida? Bom, fez isso, deu erro, eu não vou fazer. Você necessariamente, você não tem que seguir o mesmo caminho. Até aí a ancestralidade está te ensinando o que não fazer. Sim, às vezes o caminho mais correto que nós temos é tomar um novo rumo. Não precisa fazer, né? Não é porque a família é de sapateiros que você tem que ser sapateiro. Você pode fazer caixa de sapato, não necessariamente ser um sapateiro, né? Então é a partir daquilo que a gente conhece, que já foi passado pra gente, que a gente sempre vai agradecer, porque se nós somos o que nós somos hoje, nós somos resultado dessa ancestralidade, dessa sabedoria que vem passando para nós de geração a geração. Mas acontece, né, Pai Jorge, a pessoa pode chegar, mas o meu pai era alcoólatra, eu sou o que sou hoje porque eu era filha de um alcoólatra? Não, porque você aprendeu que bebida demais, a bebida traz alegria, mas também se ela for além da conta vai trazer a vergonha. Olha que lição legal. Então, é isso que a gente fala, de ver o lado positivo, mas como lição e não só como condenação. Né, Pai Jorge? O senhor também o senhor também não tem exemplos da sua ancestralidade, assim como eu tenho exemplos da minha. Mas essa ancestralidade trouxe muitas lições para mim. Teve muita gente que errou, mas tentando fazer o melhor, que achou que estava certo para si. Mas hoje, com outra visão que nós vemos, o senhor vê, eu vejo, vocês veem, vocês podem usar isso como lição para vocês também não errar. E até identificar quem pode entrar na sua vida e fazer você passar pela situação que lá atrás o seu ancestral passou. Tornar essa herança, que poderia ser dita como maldita, como uma herança de sabedoria, de construção, de renovação. Porque não é porque o outro lá atrás fez isso que você tem por obrigação fazer a mesma coisa, mas aproveitar o aprendizado, o ensinamento que foi deixado. Ou carregar e levar desculpinha, meu karma. Gente, karma não é nada disso. E outra coisa, o karma, vamos colocar da forma que, né? O karma, se a pessoa trabalhar, fizer a lição de casa bem feita, ela torna ele dharma. Sim. O bom karma. Sim, né? Sim. Então, o tempo todo que nós temos aqui, não tem desculpa, gente. Não tem como alegar ignorância. Nós temos aí o Exu para trazer amabilidade, transformar a má água em boa água e fazer da nossa vida fértil. Temos aí a nossa ancestralidade para mostrar os erros que não devemos cometer e as virtudes que devemos fazer. Então, muitas vezes, temos que parar de ser aquele cego que não quer enxergar, né? O pior cego que não quer enxergar, sair da nossa zoninha de conforto e fazer a diferença. E parar de mentir para si mesmo, porque a pior mentira que existe é aquela que nem você acredita.
Sim, ou então aquela que você vive insistindo em contar para você mesmo, para novamente não sair da zona de conforto. Gente, colocar-se em risco não é só você estar entrando no meio do tiroteio com bala rolando para lá e para cá e você de peito aberto. Colocar-se em risco também é você tá se enganando o tempo todo. Você querendo se enganar. Você querendo dizer que o príncipe encantado tá lá do outro lado da sua porta e não tem ninguém. Não, então a mesma coisa voltando para a ancestralidade. Eu sou assim porque a minha família inteirinha é assim, entendeu? Então foi passando de geração para geração. Gente, até a maldição hereditária chega uma hora tem que ser quebrada. Então, se tivesse na minha família, que seja eu a quebrar. Sim. Para não passar pro meu filho, para não passar pro meu neto, meu bisneto e tudo mais. Então, essa Oxum, ela é um orixá forte, um orixá que vence, que vai para vencer. Não guerras, não é guerreira. O vencer dela é de outra forma. Com amabilidade, com sabedoria e sendo uma mulher extremamente forte. É isso que cada um de nós temos que ser. Independente de ser homem ou mulher, mas se espelhar nessa fortaleza desse orixá fantástico que vence tudo com amor, com amabilidade, sabendo o Ofói fala o que está falando. E aí, Pai Jorge? Ainda com as palavras que a gente consegue convencer o outro ao erro, ao acerto. Então que a gente tenha boas palavras para a gente cada vez mais acertar e fazer o outro ter uma boa caminhada junto com você. Estamos finalizando o nosso programa hoje. Vamos deixar novamente uma saudação a essas duas forças que nós falamos dela. Olha, gente, falando que a ancestralidade, a gente deu uma fala muito leve do que seria realmente a ancestralidade. Mas devagar a gente vai se aprofundando um pouco mais. Pessoal, uma boa noite a todos e que tenham todos a amabilidade de Oxum, ensinamento da ancestralidade. Oreiê, Oxum, epa babá. Até mais. Para consultas com IA OGM, entre em contato com o WhatsApp 11 982 946961. Repetindo, 11 982 946961. E até o próximo Essencial para sua alma com IA OGM.